Desporto de alta competição. O espaço onde os atletas colocam as ideias no centro do discurso e a cidade no centro do coração. Um podcast da Ágora, Cultura e Desporto do Porto. Imaginamos carros de Fórmula 1 com asas e a andarem na água. Não, a inteligência artificial ainda não chegou aqui, mas não demorará muito até que se descubram novas maravilhas para tornar o desporto ainda mais competitivo. Mafalda Pires de Lima é irmã de Tomás e depois de uma jornada em dupla decidiram que era tempo de assumirem um desporto individual que os ajudasse a tentar afirmar as suas mais-valias dentro de água. Tal como o irmão, e depois do kitesurf e da vela, também decidiu experimentar o Fórmula Kite. E por lá compete ainda hoje. Lamenta que o desporto seja ainda pouco conhecido em Portugal e é por isso que a sua vida, tal como a do irmão, é passada em grande medida longe da família, fora de Portugal. Procura nesses destinos o que o país ainda não lhe oferece, mas a esperança é a última a morrer. E um dia, Portugal ainda vai ser o local onde vai assentar arraiais e partir daqui para conquistar ainda mais esse mundo do Fórmula Kite. Bem-vinda, Mafalda, e obrigado por teres aceito o convite. Muito obrigada. De participar no nosso podcast em mais um episódio onde procuramos descobrir o que é que está por trás destes atletas de alta competição e das suas modalidades. No teu caso, este episódio vai para o ar quando o do teu irmão já foi. Okay. Portanto, há aqui um antecedente que nós já falamos da modalidade que tu também, na realidade, praticas, que é o Fórmula Kite. Certo. Mas contigo vamos começar por outro lado. Eu com o teu irmão comecei por perceber como é que ele chegou à modalidade, como é que ele chegou a esta prática. Contigo vou também perceber como é que tu chegaste lá, mas vou perceber como é que é o facto de ter um irmão que te acompanhou durante toda a vida. É mais fácil, é mais difícil, é mais companheirismo, se calhar às vezes era melhor estar sozinha. Como é que se deu esta tua entrada na vela no primeiro momento e foi logo em família que se manteve até hoje? Sim, eu acho que é muito positivo ter um irmão comigo. Eu vejo o caso de muitos colegas meus que olham para nós e têm inveja até, porque dizem que espetáculo, vocês têm sempre um ao outro. Nunca estão sozinhos, esta vida de alta competição pode ser solitária, não é? Portanto, nós fazemos uma coisa que muito pouca gente faz e termos um ao outro é muito bom, ou seja, também há muitos pares de irmãos no Fórmula Kite e nós sentimos que é uma grande mais-valia, não há rivalidade entre nós porque eu compito no feminino e ele compete no masculino. E, portanto, metade dos problemas, eu diria que ficam logo resolvidos. Acaba por se complementar também nesta lógica de partilha de conhecimentos e de técnicas, não é? Na realidade, ele dá-te sugestões, tu dás-te sugestões, falam das provas, acabam por partilhar um bocadinho mais, quer cá, quer lá. Na realidade, o teu irmão, nesta altura, está em Fuerteventura, tu também, na altura em que estamos a gravar, tu também irás para lá. É um centro onde vocês, neste momento, estão a preparar voos maiores. E isto, literalmente, não é? Porque estamos a falar de Fórmula Kite, que tem a ver também com um desporto que nós daqui a um bocado já vamos desbravar um bocadinho. Mas vamos, se calhar, ao início e começar pelos primeiros passos. Perceber que tinhas uma família que, por si só, já tinha a potência para o mar, já tinha uma história, e para ti foi natural chegar à vela. Eu acho que no meu 10º aniversário, na minha festa do 10º aniversário... Pronto, os tios e os primos perguntaram, então, agora é que vais começar na vela, já tens 10, já podes. E foi natural. Fui ao clube de vela, inscrevi-me. Metade dos meus coleguinhas eram os meus primos, ou se não eram os meus primos, eram os primos dos primos, ou os amigos dos primos, portanto, foi o que fez lógica. Na altura do irmão já estava inscrito lá, ou a inscrição foi simultânea? Ainda não, eu comecei primeiro, eu tenho mais 2 anos que ele. Portanto, eu comecei aos 10... E ele começou um ano mais tarde, aos 9. Foste uma espécie de precursora, foste a iniciada neste percurso conjunto. Chegaste então à vela, foi uma coisa natural, como disseste, era quase uma prenda de anos com resolução certa, que é, isto está disponível, vai, e tu foste. E o que é que sentiste quando chegaste lá? Era uma coisa com a qual tu já tinhas vindo, não experimentando, mas... Vias a vela, vias o teu pai, aliás, vocês têm há uma relação também muito direta com a própria vela e nomeadamente na tua família, não é? Sim, sim. Olá, sou a Mafalda Pires de Lima, tenho 16 anos e vou competir na modalidade de vela na classe Light C2.
Arranjei em 2014. Quando eu e o meu irmão nascemos, o meu pai afastou-se um bocado da vela, tinha outros projetos profissionais e quando eu entrei para a vela, ele novamente aproximou-se outra vez da vela. Eu lembro-me de ir com ele à velaria, que ele tem uma velaria, não é? Ele faz velas, para fazermos a minha primeira vela. E eu estive lá durante quase todo o processo, lembro-me de colarem os painéis, cozerem e chegar ao fim e pronto, aquela é a minha vela e o meu pai perguntou-me como é que ia chamá-la. E eu chamei a minha vela, a minha primeira vela chamava-se Mafi. Ok. Portanto é um novo modelo que havia e só eu que tinha. Uma espécie de diminutivo do teu Exatamente. nome, não é? Sim, sim. Como é que é ir a uma velaria? É uma coisa que deve ser extraordinária. Eu nunca fui, mas deve ser uma coisa mágica, não é? Ver velas a surgirem, velas a crescerem, velas a serem criadas com aquela dimensão que nós vemos só lá no fundo, no mar. Qual é a sensação que se tem numa velaria? Portanto, há todo um processo de construção, não é? De software e de conhecimento do barco e dos ratings do barco, ou seja, um barco não tem uma medida específica de uma vela, portanto há todo um processo de se eu quero a vela maior, se eu quero a vela mais pequena. Portanto há todo um processo de criação antes e depois ela é desenhada, não é? Cortada e nasce ali uma vela. Mas imagino tu, muito mais pequena do que és agora, quando olhas para a vela, em termos de escala, é uma coisa muito maior, não é? Sim, sim. Olhar para a vela é quase olhar para um gigante. E saber que depois vais contar com ela no teu desporto é ainda mais entusiasmante. Sim, sim. Nomeadamente essa vela que deste o nome de Mafi, não foi? Deu-te Sim, sorte? sim. Eu acho que sim. Pelo menos eu continuei, portanto... Foi a tua primeira vela em competição? Ou seja, tu usaste-a ou foi só num primeiro momento para treinos? Eu usei em competição nos regionais de infantis e de nacionais de infantis, mas depois no ano a seguir já fizemos uma vela um bocadinho melhor, um bocadinho mais ajustada às minhas aptidões. Vamos ainda a esse início, a essa parte infantil, quando tu entras no barco, começas a treinar, começas a ganhar gosto e começas a perceber que ali pode demorar um futuro promissor. Percebeste logo desde o início? Gostaste logo? Esta questão de estares em família também ajudou? Eu gostei muito desde o início. Eu lembro-me de ser sexta-feira, eu tinha vela aos sábados, era sexta-feira, eu acabava de jantar e dizia ao meu pai: quero ir para a cama, porque amanhã quando eu acordar eu vou para a vela. Mas eu nunca achei que isso pudesse vir a ser uma profissão. Acho que não tinha essa noção, não conhecia ninguém que o fizesse. No meu clube haviam já pessoas que eram atletas de profissão, mas eram muito mais velhos que eu e eu nem sabia quem eles eram. Eu acho que só mais tarde, por volta dos 18 anos ou dos 20 anos, é que eu tive essa noção de que era possível viver disso. Mas aí, por esse caminho, falavas atrás dos 10, que foi o início dessa caminhada até aos 18, 20, vai aqui um grande período em que foste integrando competições infantis, juvenis, ou seja, as competições começaram desde muito cedo? Sim, eu acho que a minha primeira competição eu tinha 11 anos, mas era uma competição de brincadeira, até um ambiente familiar sempre houve, nunca ninguém me empurrou, não é? O meu pai ia ver-me, ficava todo contente. No primeiro ano em que eu fiz o meu nacional de infantis, o Tomás ainda não andava à vela e ele andava a brincar de trotinete entre os barcos e era esse o ambiente que vivíamos, ou seja, muita brincadeira, nunca ninguém me pôs nenhuma ideia, portanto eu não tinha noção de nada, não é? Quando tens essa idade, quer-se isso mesmo, brincar. Enquanto o teu irmão estava em terra, tu já estavas em mar, depois quando se encontram em mar, às vezes essas picardias que tu dizes que não existem entre família, às vezes não é bem assim, não é? Às vezes entre família é pior ainda, sim, porque sim. Se cria uma picardia mais de eu quero ser melhor do que tu, não é? Mas quando há esta parceria e quando vocês, os dois, dependem um do outro para que o êxito seja completo, aí cria-se uma maior cumplicidade entre os dois? Ou seja, o teu irmão, tu tiveste quanto tempo sem o teu irmão na vela e o teu irmão entrou no ano seguinte? Sim, portanto nos primeiros anos de vela, 2 anos de diferença de idade ainda é algo considerável, ou seja, eu andava 1 ano, aliás acabou por ser 2 anos à frente dele e portanto nesses primeiros 5, 6 anos eu era melhor que ele porque eu era mais velha, já lá andava há mais tempo. Só mais tarde é que começámos a chegar ao mesmo nível e começámos a fazer competições juntos, um contra o outro, ou seja, se eu competia em juvenis ele competia em infantis, ou depois eu avancei para um barco maior e ele continuou no barco mais pequenino, portanto só mais tarde é que fizemos parte da mesma equipa e competíamos juntos, portanto isso foi bastante mais tarde, já tínhamos outra
maturidade, talvez. E foi bastante orgânico, ou seja, tudo acabou por evoluir de uma forma natural, porque na realidade a idade fez com que isso acontecesse e neste percurso nenhum dos dois desistiu, porque foram sempre superando-se e superando os objetivos a que se propunham. Sim, acho que nunca me ocorreu a mim nem a ele desistir, portanto... É curioso que todos os atletas digam isso, porque numa idade em que há tanta coisa que é sedutora para jovens, o que é que nunca vos fez desistir? O gosto, as conquistas que fizeram, o conseguirem superar cada vez mais? Porque num tempo tão volátil é fácil às vezes estar e não estar ao mesmo tempo, não é? Eu acho que vem de família, ou seja, eu antes dos 10 anos, antes de começar na vela, ou seja, a vela a partir dos 10 anos ocupou todos os meus fins de semana. Portanto, eu à semana ia para a escola e ao fim de semana ia para a vela, não havia espaço para mais nada, nem que me fizesse sair, mas eu antes dos 10 anos, o meu pai pegava em nós ao fim de semana e nós íamos andar de bicicleta, íamos ao surf, íamos fazer o kitesurf na altura, ou seja, nunca tive uma vida onde ao fim de semana não fizesse nada, ficasse em casa a jogar Playstation, aliás o meu pai proibia. Okay. Nós todos os natais pedíamos uma Playstation e o meu pai dizia, para o ano vamos pensar nisso. Ou seja, nunca vos oferecia aquilo que vocês queriam e isso ainda hoje vocês agradecem. Sim, eu lembro-me de ir a festas de anos de amigos e de amigas e haviam lá uma Playstation e eu não sabia jogar. Nunca houve assim, em nenhum momento da minha vida, eu estive longe do desporto, longe da atividade física, eu estava sempre fora de casa, mesmo no recreio na escola, andava sempre pendurada nas balizas em todo lado, portanto... Fazer vela fazia parte, não é? Tudo isso acabou por fazer parte desta preparação e até chegarmos até aqui. O mar em si também nunca te meteu medo? Não, eu lembro-me de ser bastante pequenina e nós, nos primeiros anos de vela, só fazemos vela dentro da bacia de Leixões. E eu lembro-me de ter 11 anos e a minha treinadora me dizer, acho que já estão prontos para ir para o mar. Isso para nós era uma coisa, assim, do outro mundo. E eu lembro-me dos meus amiguinhos estarem assim mais... Pronto, com receio e uma pessoa chega a casa no final do dia e diz, mãe, no próximo fim de semana vamos para o mar. Mas eu estava contente, eu queria ir e nunca tive assim nenhum medo, não é? Quando há na noite anterior a ires para fora da bacia de Leixões, imagino que não dormiste. Porque era aquela ansiedade de vou para o mar finalmente, não é? Eu acho que se a minha mãe me deixasse eu tinha dormido de roupa. My name is Mafalda, I come from Porto. And I'm 19 years old. I've been sailing for 70s and snipes lately. This summer was a really good summer. Me and my brother managed to be second at the Snipe Junior Worlds and 14th at the Senior World. Quando se vai para o mar em competição, no teu caso, é sempre uma imprevisibilidade, porque o mar nunca tem a mesma reação, porque depois reage com os ventos, com as marés, ou seja, é preciso ter aqui algum jogo de cintura para lidar com ele, não é? Sim, eu acho que desde muito nova que meu pai me ensinou a estar no mar, a ver, tanto a observar o ambiente à minha volta e mesmo quando as coisas parecem que estão horríveis, não é? Um vendaval, umas ondas, eu sempre estive muito calma porque eu sei, pronto, se o meu barco virar agora e eu partir o barco ao meio, o meu treinador está aqui a 2 metros de mim, por isso, pronto, se o barco partir... Vou chorar um bocadinho, não é? Eu gosto muito dele. Mas, aliás, se for um barco que eu gosto, porque senão também custou um bocado comprar um barco novo. Claro. Mas eu sempre me senti super segura. Pronto, se o barco virar, eu tenho um colete. Pronto. E acabou. Tanto o medo, acabou. E não é por acaso que, geralmente, quando estão tempestades na praia, há muitos desportistas dentro da água. Por causa disso mesmo, é por causa dos ventos, é por causa das marés que se calhar são mais favoráveis para este tipo de desporto do que propriamente um dia de sol. Bom de praia, mas mau para quem faz desporto no mar. Sim. Aliás, é o caso do kitesurf. Que também experimentaste? Exatamente. Que só é bom a partir dos 20 nós. Dos 20 nós é um vendaval. Ou seja, é aquele vendaval que afasta toda a gente da praia, exatamente, não é? É isso que nós gostamos. Ok, 21 nós. Bora! Mais rápido! Falamos da vela já, falaste do kitesurf, também experimentaste. Neste momento estás no Fórmula Kite, que é uma outra modalidade, certo, ainda pouco explorada em Portugal.
Acho que há sim. pouca gente a praticar esta modalidade. Há muita gente que não sabe o que é. A brincar, há bocadinho falava-te que era uma espécie de prancha com asas. Exato. Em termos figurados é isto, mas é muito mais. Qual é que é o momento em que tu decides que há um ponto final na vela e há que experimentar outras modalidades dentro do mar, dentro das atividades aquáticas? Eu acho que nunca houve um ponto final definitivo na vela. Ou seja, eu fiz podemos chamar uma campanha olímpica. Foram 4 anos a tentar ir aos Jogos Olímpicos. Foi um processo difícil, onde houve uma mudança de barco, houve uma mudança de tripulação. Portanto, nunca encontrei os meios adequados para conseguir ser competitiva, ou a pessoa que eu gostaria de ter ao meu lado, no caso de uma tripulação, para ser competitivo, para conseguir ter um futuro. E quando o final desses 4 anos terminaram, eu achei que não valeria a pena continuar nos mesmos moldes, porque se não há futuro, há que avançar. E portanto decidi experimentar o Fórmula Kite, porque a minha família faz kite já há 20 anos, não era uma coisa desconhecida. Decidi tentar e depois, se desse certo, continuaria, não é? E se não der, também há outras coisas. Essa campanha olímpica é uma das etapas em que estás atualmente. Vocês ainda estão na campanha olímpica para 2024, para os Jogos Olímpicos deste verão. Ainda não há certezas relativamente, pelo menos quando estamos a gravar esta conversa, não há certezas ainda se conseguem ou não, mas estamos todos a torcer e a fazer figas, literalmente, para que o consigam, até porque é uma forma também de mostrarmos que existem outras modalidades e atletas a praticarem outras modalidades entre nós, e também uma forma de descobrirmos esta míriade, esta panóplia de atividades que se calhar muita gente não sabe. Tu conseguirias explicar para quem não sabe, que acredito eu que são muitos, o que é o Fórmula Kite, em poucas palavras? Eu diria que é o Fórmula 1 da água e do vento. Okay. Ou seja, é uma prancha com um foil por baixo, que é uma espécie de umas asas. Nós vamos em cima da prancha e temos um kite, que é uma espécie de uma vela, agarrados a nós, e temos que dar a volta a um percurso. Somos cerca de 30, aliás, no circuito mundial somos cerca de 60 mulheres, portanto dividem-nos em 2 frotas de 30, porque senão é muita gente, e damos a volta ao percurso e que acabar primeiro ganha. Isso é uma série de 15 ou 20 provas em cada competição. É uma espécie de windsurf, uma mistura de windsurf com carro de Fórmula 1 e com asas, é mais ou menos isto, não é? Sim. Só para visualizarmos, mas é interessante porque as corridas são exatamente como se fosse uma corrida de Fórmula 1, Exato. ou seja, há um percurso pré-definido, há uma linha de partida e há uma meta. Exatamente. E essa competição às vezes é preciso ter também algum cuidado para o percurso que estamos a fazer, mas para quem vem atrás e para quem vem dos lados, não é? Sim, sim, ou seja, nós reagimos em função do que os outros estão a fazer. As pessoas estão a andar em frente e quero virar para o outro lado, e se eu tenho 10 pessoas lá, eu não posso virar, tenho que esperar que elas virem, depois viro eu, depois. Portanto, é ali um jogo de posicionamento relativo uns com os outros. Atualmente estás no Fórmula Kite há quanto tempo? Há cerca de 2 anos. 2 anos. Ainda há muito para descobrir. Vais descobrindo sempre conforme os treinos e melhorando cada vez mais as tuas técnicas. É sempre eu acho que todos os desportos nunca se balizam e fecham em si próprios. Tu descobres sempre mais qualquer coisa. A Fórmula Kite, eu estou a usar o U porque é o desporto, não sei se o artigo está certo ou não, Sim. mas talvez seja a Fórmula Kite. Acho que é o Fórmula Kite, pronto, então para ficar aqui claro que é o Fórmula Kite. Também tem essas possibilidades de ir evoluindo, consoante a técnica também vai evoluindo, não é? Sim, é um desporto bastante novo. Acho que a primeira prova de Fórmula Kite com o material em que nós estamos a usar foi há 4 anos atrás, portanto não há muita coisa para experimentar e muitas barreiras de velocidade para quebrar. Day 1 of the Europeans was the beginning of a final 4-month push to Paris 2024. Marmenor, Spain is for many riders part of their Olympic selection trials, and you could sense that every moment matters, especially for riders who are new on the scene. I feel like I've progressed so much, but still, maybe I lack some consistency. I'm not really sure where I'm standing at the moment. Há muita gente a praticar a Fórmula Kite em Portugal? Em Portugal somos bastante poucos. Sou eu e o meu irmão, o nosso treinador que está no Algarve e mais um rapaz que é o Pedro Afonso, que é de Viena. Portanto, há mais alguns amadores no Algarve, mas
São assim, com poucas este registro de pessoas. alta competição, só vocês os três, não é? Só nós os três. Num país pequeno, apesar de tudo, com muito desporto cá dentro, ainda é um número muito residual. É pelo desconhecimento, é por ser um desporto talvez caro. Como é que tu justificarias o facto de ainda pouca gente estar a descobrir este desporto? É um desporto caro, sem dúvida. Nós começámos com o Fórmula K e teve cerca de um período de 1 ano e meio em que nós treinávamos assiduamente em Portugal. Mas neste momento, como isso não acontece, as pessoas não vendo, não sabem o que é, porque nós realmente não estamos cá assiduamente, não estamos na praia todos os dias. As pessoas não veem e não conhecem. Acho que é mais por aí. O que é preciso para se treinar Fórmula Kite? Em termos pessoais e em termos de material? Para estar na alta competição é um investimento muito grande. Para praticar de amador, portanto, há bastante material em segunda mão, valores bastante mais acessíveis. Mas essa vantagem é uma logística relativamente fácil porque cabe tudo no carro. Isso para nós é bom. Metemos tudo no carro e vamos para a próxima praia e montamos, desmontamos, são 5 minutos. As pessoas já podem achar que é uma coisa assim muito complicada, mas é relativamente fácil. E é relativamente fácil de encaixar num carro, portanto é fácil de transportar também. Sim. E isso ajuda sempre, não é? Sim, sim. Mas em termos pessoais, o que é que requer a realização deste desporto? É preciso alguma resistência, disciplina, o rigor? É preciso ter cuidados físicos, médicos, de alimentação? Fala-me um bocadinho da tua rotina também, como é que ela é feita e que constrangimentos tens para que possas evoluir positivamente dentro do desporto? No início é preciso muita persistência, ou seja, no primeiro ano eu caía 100 vezes por dia, foi duro, hoje em dia caio bastante menos, não é? É preciso ser assim um bocadinho maluquinho, porque nós vamos a velocidades enormes e para evoluirmos temos que ir sempre ao limite, e esse limite implica quedas, implica pisaduras, cortes. Eu conheço pessoas relativamente próximas de mim que já tiveram acidentes que metem medo, não é? Ou seja, deslocar um ombro, de repente uma pessoa cai, desloca o ombro e o ombro está na cintura. Isso é uma coisa que só de ouvir falar... Não só de imaginar, é assustador, não é? Já mete medo. Uma amiga minha há 2 semanas cortou metade do dedo. Numa manobra correu mal, enrolou a linha à volta do dedo e quando aquilo esticou, o dedo foi embora. Uma pessoa tenta não pensar nisso, mas nós sabemos que isso pode acontecer a qualquer dia. Eu sei que vou para o mar e posso não voltar. Portanto, é preciso ser assim um bocadinho maluquinho, não pensar no que é que está a acontecer e, felizmente, nunca houve assim nenhum acidente muito grave. As for Mafalda, a 5th place in one race was a good reward for her winter of hard training. Que objetivos é que tens até a final deste ano e nos próximos anos, para além dos Jogos Olímpicos? É continuar na modalidade? É tentar uma carreira, talvez no futuro, ligada ao treino? É o quê? Eu gostaria de continuar mais 4 anos, porque mais Jogos Olímpicos daqui a 4 anos, não é? Exatamente. Sinto que estou numa posição confortável na minha vida, porque acabei os estudos, consigo focar-me a 100% no kite. Portanto, neste momento conto com a ajuda de patrocinadores, como o Porto. Tenho a ajuda do Comitê Olímpico também. Estou integrada num projeto olímpico e consigo viver tranquilamente, sem terem certeza do que será o dia da manhã. Será que vou conseguir ter dinheiro para comprar isto ou aquilo? Ou ir ao campeonato X ou Y? Portanto, estou numa situação de bastante conforto ao nível financeiro. Ou seja, a maior questão, será que eu continuo ou não, seria essa a única variável. Porque, de resto, estando confortável ao nível financeiro e tendo uma equipa do meu lado, porque eu sei que tenho uma equipa que trabalha comigo, de treinadores, de personal trainer, de tudo e mais alguma coisa, nutricionista. Gosto bastante da equipa com que trabalho, portanto o meu irmão também está junto comigo, a minha família também me apoia, vivo bastante feliz. Em todos os domínios és uma privilegiada, no bom sentido, e demonstras que é possível isso acontecer, com persistência, com trabalho, com disciplina, com foco naquilo que se quer. É possível, afinal, viver-se do desporto, que muitas vezes existe esta ideia que se incute para que se justifique muitas vezes saídas do desporto, de que não é possível viver-se do desporto e que só se vive do futebol. Não é bem assim. É preciso desmistificar um bocadinho esta ideia. Falaste do Porto. O Porto é um apoio forte para ti, também estás aqui por essa questão, por seres uma das atletas apoiadas pelo programa de alto patrocínio a atletas de alto rendimento e elevado potencial desportivo, que é o teu caso. O Porto, enquanto cidade, ela é a tua cidade, mas ela é o quê para ti, para além disso? É a minha casa, ou seja, nós passamos tanto tempo fora de casa que eu sei que chegam ao fim de um estágio de 3 semanas e eu digo ao meu treinador, só quero ir para casa.
Ele pergunta, mas então o que é que vais fazer? Não vou fazer nada. Vou ficar em casa. Se for inverno, vou ficar a olhar pela janela a ver a chuva cair. É só isso, é o sítio onde eu me sinto em casa. Volto sempre. Porto de Alta Competição, um podcast da Ágora, Cultura e Desporto do Porto.